Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o que é a REURB. Antes da gente entender o que é a REURB, a Regularização Fundiária Urbana, a gente precisa de dar um passo um pouco atrás e entender qual que é o cenário do parcelamento do solo no país. Como a gente já conversou em vários outros vídeos aqui no canal, o parcelamento do solo, seja loteamento ou desmembramento, passa por um longo rito administrativo e um longo processo de aprovação, licenciamento e registro. E isso tudo é regulamentado lá pela Lei Federal 6766. É uma lei que é muito completa, tem todos os passos que você deve cumprir ali, tem muitas coisas, muitas etapas que são necessárias para que você alcance um registro de empreendimento. E uma das coisas que você precisa ter para fazer um loteamento é conhecimento sobre todo esse processo. Você precisa saber fazer um loteamento. O que não impede muitas pessoas de entrar nesse mercado de loteamentos. Muitas pessoas começam a fazer um empreendimento sem ter o conhecimento sobre o negócio, sem saber que existe uma Lei Federal 6766, sem saber que existe certo e errado para um loteamento. E essas pessoas vão trocando as mãos pelos pés e vão dando início ao empreendimento e vão fazendo acontecer aquele negócio sem que ele tenha passado pelas etapas de aprovação e registro. Então o que eu estou falando aqui seria, por exemplo, uma pessoa, um empreendedor com até boas intenções, ele pega uma propriedade, um grande pasto que está margeando ali com a cidade. Normalmente isso aqui acontece prioritariamente em áreas mais periféricas ao município, mas esse empreendedor pega essa grande área, contrata um serviço de máquina, faz a limpeza das ruas, capina os lotes. Muitas vezes ele contrata um serviço de demarcação topográfica, contrata um topógrafo, e o topógrafo vai lá e marca quais são os lotes. Então ele inicia as vendas desse produto, ele inicia as vendas daquelas unidades. E aí os clientes também, sem conhecimento sobre o que é certo e errado, sobre quais são os seus direitos, como deveria ser feito um parcelamento do solo, muitas vezes os clientes vão lá e compram as unidades que estão à venda. E aí esses clientes lá na frente vão perceber que eles não têm direito àquela unidade de fato. Aquela porção de terra que ele comprou, aquele pequeno lote, ele não tem direito sobre a titularidade daquele imóvel. Por que ele não tem direito? Porque o solo não foi parcelado lá no cartório. E para que isso aconteça, para que exista o parcelamento do solo lá no cartório, tem que passar por todas as diversas etapas burocráticas que a gente já sabe. Licenciamento ambiental, aprovação na prefeitura, licenciamento nas concessionárias de água, esgoto e energia, e também aprovar um projeto na prefeitura e seguir com isso para registro. Então, como não foi feito todas essas etapas anteriores, o solo não foi parcelado. Então, lá na frente, esse cliente que comprou aquele contrato, que pagou as suas parcelas lá na frente, esse cliente não tem direito à sua unidade. Ele não é dono legal daquele pedaço de terra. Ele tem então um grande problema. Inclusive é importante a gente fazer uma pausa aqui e eu quero conversar com você sobre a classificação de um loteamento. Existem 3 classificações básicas para um loteamento. Um loteamento pode ser regular, irregular ou clandestino. O loteamento regular é aquele que foi aprovado na prefeitura, registrado no cartório e as suas obras já foram concluídas. O loteamento irregular é aquele que foi aprovado na prefeitura, registrado no cartório, mas por algum motivo as obras ainda não foram concluídas. E o loteamento clandestino é aquele que não foi aprovado ou não foi registrado. E apesar disso, as unidades foram vendidas. Olha só, então desses 3, 2 são problemáticos. O irregular e o clandestino. O loteamento irregular, ele é facilmente resolvível. É possível resolver esse problema. Por quê? Se as obras não foram concluídas, como é que a gente resolve esse problema? Executando as obras. Inclusive, lá no artigo 18 da Lei Federal 6766, existem alguns quesitos para tentar resolver o problema da possibilidade de um empreendimento irregular. A solução proposta pelo legislador é: quando você apresentar o empreendimento para registro no cartório, você deve apresentar também uma garantia de obras. Porque se você não finalizar a execução das obras, a prefeitura vai executar a garantia e com o dinheiro da garantia vai finalizar as obras. Então, de acordo com o texto legal, a gente não encontraria por aí nenhum empreendimento na situação irregular. Não haveria nenhum empreendimento com obras não concluídas. Beleza, isso leva para a gente ao problema dos empreendimentos clandestinos. Olha só, não foi feita a aprovação, não foi feito registro e as unidades foram vendidas. Como é que a gente resolve esse problema? Primeira coisa, o loteador que produziu um empreendimento clandestino,
ele está cometendo um crime qualificado contra a administração pública. Ele levou à venda, levou ao mercado, recebeu valores de um empreendimento que não tinha aprovação nem registro. É um crime qualificado contra a administração pública. Isso aqui dá cadeia e dá multa também. Beleza, mas agora você exclui da equação o loteador. Exclui da equação essa pessoa que está cometendo o crime. Olha para o cliente, a pessoa que está sendo lesada nesse crime. Ela, por algum motivo, não conhecia a legislação, por algum motivo ela não foi atrás dos seus direitos, não foi atrás dos documentos e ela acabou comprando aquela unidade de um loteamento que era clandestino. Como é que a gente garante para essa pessoa o título da sua propriedade? Como é que a gente dá o direito fundiário para essa pessoa? Bem, até 2017 a gente não tinha uma solução para esse problema. Até 2017, para resolver, para regularizar uma propriedade, isso aqui era um problema do sistema judiciário. Você tinha que levar isso aqui para a justiça. Você precisava de uma ordem judicial para fazer isso. Então, em 2017, o nosso legislador publicou a Lei Federal 13.465. É uma lei que altera várias coisas dentro do mercado imobiliário. E uma coisa que essa lei cria é a REURB. REURB significa Regularização Fundiária Urbana. A REURB serve para resolver o problema dos empreendimentos clandestinos. Aqueles empreendimentos que não foram aprovados ou não foram registrados e assim foram vendidos. A REURB regulariza essa propriedade. O legislador fala assim, olha, essa lei aqui, esse instrumento, ele é válido para os imóveis que foram produzidos ou vendidos até o dia 22 de dezembro de 2016. Então você pega essa data e ela só se encaixa no que acontece para trás dessa data. Quer dizer, isso aqui serve para prevenir a utilização da REURB como uma ferramenta de planejamento de negócios. Não, a REURB só é válida para os empreendimentos do passado, de 2016 para trás. Beleza, então a REURB ela serve para regularizar a propriedade. Existe ali dois principais processos, que é a REURB-S e a REURB-E. A REURB-S é a regularização fundiária urbana de interesse social. E a REURB-E é a regularização fundiária urbana de interesse específico. Lá no interesse social, isso aqui serve para atender principalmente o grupo de pessoas de renda mais baixa na nossa comunidade. Para aquelas pessoas que normalmente são as mais afetadas pelos empreendimentos clandestinos. Essas pessoas, quando se enquadram na REURB-S, na REURB de interesse social, elas têm direito a esse processo gratuito. Quem vai arcar com os custos disso é a prefeitura. Então o processo de regularização lá na prefeitura, lá no cartório, é inteiramente gratuito para essas pessoas que se enquadram no grupo da regularização fundiária de interesse social. E também existe para os casos de grupos de renda mais alta, que é a REURB-E, que é o interesse específico. Beleza, mas nesses dois casos, o objetivo da regularização urbana é garantir o título de propriedade, garantir a posse e o domínio para o cliente que foi lesado. A REURB não serve para resolver o problema do loteador que cometeu um crime lá no passado. Isso aqui serve para resolver um problema do cliente, aquela pessoa que comprou, pagou e não está tendo o título de propriedade. A REURB resolve a vida dele. Agora, o loteador que cometeu um crime qualificado contra a administração pública, essa pessoa continua sendo criminosa, ela continua tendo cometido um crime qualificado contra a administração pública. Ela deve responder criminalmente pelos seus atos. O processo contra esse loteador, movido pelo Ministério Público, movido pela Prefeitura, vai continuar. Essa pessoa aqui vai ter que responder criminalmente pelos seus atos, né? Porque ela cometeu uma coisa, ela fez uma coisa muito errada para o mercado, e a REURB, o ato da REURB, é como se consolidasse que essa pessoa fez. Porque pare para pensar e analise como isso aqui acende uma luz. Quando alguém solicita a regularização fundiária, a prefeitura tem que ir lá mover todo o seu processo administrativo, ela vai regularizar aquela propriedade, fazer as suas diligências, mas a prefeitura vai também se perguntar por que esse imóvel existe. Ou se o Ministério Público solicita uma REURB, o Ministério Público também vai se perguntar por que esse imóvel está clandestino em primeiro lugar. Se ele está clandestino é porque alguma coisa errada aconteceu. E com pouca investigação, com pouca consulta, você consegue descobrir quem que é o empreendedor que fez aquela coisa errada, quem que era o vendedor, quem que é a pessoa que não passou pelos processos de licenciamento, aprovação e registro do empreendimento. E aí fica mais fácil para esses órgãos públicos, para a prefeitura, para o Ministério Público, mover uma ação contra esse empreendedor.
E aí, quem sabe também essa pessoa está cometendo crimes ambientais porque não respeitou questões ambientais, não fez o licenciamento ambiental. Ou seja, as coisas podem ficar muito feias para esse loteador que está cometendo esse crime. Beleza. Existe ainda um importante aspecto de negócios com a REURB. Olha só, quando a gente vai empreender com loteamentos, quando a gente vai buscar um novo mercado, a gente olha, muitas vezes, para quem são os nossos concorrentes. Olha lá, tais pessoas lançaram dessa forma, a tabela de preços é mais ou menos assim, eles vendem com parcelamento e o valor da parcela é tal. Beleza, normalmente a gente olha para os nossos concorrentes como sendo os novos empreendimentos, os novos lançamentos. Mas com a criação da REURB, a partir de 2017, a partir de julho de 2017, os nossos concorrentes não são apenas os novos empreendimentos. Os nossos concorrentes também são os lotes provenientes ou as unidades imobiliárias provenientes da REURB. Antes, esses imóveis eles não estavam aptos a ir para o mercado, porque eles eram clandestinos. A pessoa não podia vender esse negócio novamente. Ou então, pelo menos, se essa pessoa vendesse aquele lote, ela não tinha habilidade de transferir isso novamente, porque ela não tinha a posse e o domínio em primeiro lugar. Então agora, dependendo do seu público-alvo, dependendo da faixa de valor com que você vai negociar os seus lotes, você não concorre apenas com novos empreendimentos, você não concorre apenas com os lançamentos que acontecem no mercado imobiliário. Você também está concorrendo com os lotes provenientes ou com as casas construídas em cima dos lotes provenientes da REURB. Beleza, meus caros? Eu espero que tenha ficado claro sobre o que é a definição de regularização fundiária urbana e como ela é utilizada. E espero te encontrar numa próxima oportunidade.